Obrigado, irmão Ricardo. Obrigado, irmã Madalena. E a todos os irmãos Deus abençoe. que se fazem presente nesse momento especial em que nós temos que, para louvar e engrandecer o nome do Senhor nesse dia especial. Como já foi anunciado de antemão, hoje falaremos um pouquinho sobre uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do tesouro escondido, né? Jesus, lá no capítulo 13 de Mateus em diante, ele faz ele profere uma sequência de parábolas, né? Na verdade, 7 parábolas. E a parábola do tesouro escondido é a 5ª parábola que ele fala. E por que Jesus ele falava através de parábolas? Né? Certa vez os discípulos perguntaram: Senhor, por que você fala para eles por meio de parábolas? E isso, eu acho que não é só um questionamento dos discípulos, mas de todos, né? Jesus, quando ele ensinava através das parábolas, ele usava mensagens, experiências do cotidiano para exemplificar a mensagem do reino de Deus. Jesus, ele, quando começou a pregar, ele disse o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E ele tinha esse dom que não era improvisado. Esse dom, essa mensagem que ele falaria através das parábolas já era previsto pelos profetas. Ele abriria a sua boca em parábolas, né? E essas parábolas, com elas, ele trazia fatos da realidade presente no dia a dia das pessoas para exemplificar o reino de Deus. E com essa parábola, que está em São Mateus, capítulo 13, versículo 44, que vai ser projetado na tela, ele diz o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, veja bem, Jesus, qual era a realidade daquele momento para essa parábola? As pessoas daquela época, eles não tinham não tinham bancos, né, para guardar seus bens, as suas riquezas. Então, muitas pessoas daquela época, eles pegavam e guardavam aquelas suas riquezas no próprio campo, né? Não enterrava no campo. E a parábola diz que um homem não menciona quem era esse homem, né? Não dá tanta atenção em dizer quem era esse homem, mas diz que ele encontrou esse tesouro. E ele ficou tão feliz ao encontrar esse tesouro, que ele enterra o tesouro, ele esconde novamente o tesouro, e ele sai feliz da vida, vai vender tudo que tem para comprar aquele terreno. Às vezes as parábolas de Jesus, se não observarmos de uma maneira espiritual, a gente vai achar que são coisas que não têm sentido. Para muitos não tem sentido. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: por que você lhes fala através de parábolas? Jesus deu uma resposta bem simples aos discípulos. Porque muitos ouvem a mensagem de mau grado, porque muitos
não estão nem aí. Eles não estão preocupados com o reino de Deus. Mas para vós é diferente, para vós foi revelado o reino de Deus, né? E essa parábola, o que trazemos de ensinamento, o que de lição para essa parábola? Ela é uma das mais curtas de todas elas, das 7 parábolas, essa é uma das mais curtas. Ela também tem a parábola das pérolas, que também traz o mesmo sentido, a mesma mensagem. Quando Jesus ele fala que aquele homem, ele escondeu e foi vender tudo que tinha, ele dá a entender uma questão de escolha. O que eu tenho para o que eu irei ter. O homem, ele não vende, ele sai para vender, o objetivo dele vender tudo que ele tinha não é porque o campo era algo interessante. Ele não viu naquelas terras, naquele campo, algo que trouxe, ou seja, nas terras, porque as terras eram produtivas, porque as terras lhe trariam grandes lucros agrícolas. O que tinha de interessante naquela terra era aquele tesouro inestimável. E aquele tesouro, para ele foi de tão grande valor que ele foi vender tudo que tinha. Mas alguém poderia perguntar, mas e por que ele não levou aquele tesouro? Por que na parábola não está escrito que ele simplesmente pegou aquele tesouro e simplesmente foi embora com ele, sem precisar de vender, se desfazer dos seus bens? Lembrando, as parábolas de Jesus eram de coisas reais para coisas espirituais. Jesus, ele diz lá no capítulo 9 de São Lucas, lembrando, aquele tesouro escondido, Jesus está comparando com o reino de Deus. E o reino de Deus, só poderemos consegui-lo através da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É o único caminho, é o único meio de chegarmos a esse reino de Deus. E Jesus, ele fala em São Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, que o irmão vai colocar na tela. Ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Jesus, ele coloca uma condição seguinte: para que vocês me sigam, vocês têm que fazer renúncia. Vocês têm que renunciar a muitas coisas. E muitas coisas que para nós parecem ser importantes. Mas que, na verdade, ao seguir a Cristo, perderia o seu valor. Quando na parábola ele diz que o homem, ele vai e vende tudo quanto tinha, fica a pergunta: mas por que vender? Por que o homem vender tudo que tinha? Será que eu preciso vender alguma coisa para comprar o reino de Deus? Em momento algum, Jesus estava dizendo que o reino de Deus,
ele pode ser comprado ou adquirido por valores. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo que muitas coisas que para nós, na nossa vida, parece ser importante, eles perdem o seu valor quando é comparado com a glória do reino de Deus. Salvação, ela jamais poderá ser comprada, porque ela já foi comprada pelo alto preço, que foi o sacrifício do verdadeiro Filho de Deus, do único e verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O que a mensagem da parábola nos diz é que esse tesouro oculto, esse tesouro que estava escondido, para a maioria das pessoas na Terra, na verdade, o reino de Deus, ele está oculto para muitos. O profeta, ele diz que muitos ouviriam com os ouvidos, veriam com os olhos, mas não enxergavam. Escutavam com os ouvidos, mas não entenderiam. Porque o coração do povo estava endurecido. É o que acontece na parábola, o que ela quer ensinar para nós. A Bíblia nos diz que o mundo ele jaz no maligno, ele está sob o domínio do maligno. E as pessoas estão tão envolvidas com os seus problemas, com a sua vida, com o ganhar, com o crescer, com o ter, e com os valores que o mundo nos traz, que eles passam pelo reino de Deus e não percebem. Jesus diz que vos já é chegado o reino de Deus. Já está dentro de vós, mas muitos não percebem, muitos não enxergam. Assim é a parábola do reino de Deus. Ela estava oculta, ou seja, era a parábola do tesouro escondido. Estava oculta. E quando esse homem a encontrou, ele se regozijou de tal maneira que ele não se importou de deixar para trás tudo o que tinha, de vender tudo o que tinha para adquirir esse tesouro. Quando o evangelho do reino de Deus é revelado ao coração do homem, esse homem ele é estimulado a deixar tudo. Certa vez os discípulos, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 30, e Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha o que o Pedro fala. Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Por que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus? Porque Pedro viu em Jesus esse tesouro que estava oculto. E ele continua, Jesus diz para Pedro o seguinte: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições,
no século futuro, a vida eterna. Então, Pedro, ele faz essa declaração de que vendeu tudo por causa de Jesus. Pedro, ele entra no contexto desta parábola e diz: Senhor, nós vendemos tudo. Nós trocamos tudo o que tínhamos por esse tesouro. E Jesus, ele não deixa eles sem resposta. Jesus confirma que eles venderam. E ele diz que eles terão 100 vezes tanto, nesta vida e na vida por vir. A parábola do tesouro escondido, ela nos traz revelações profundas. E também ela nos dá revelação, ele nos dá lições de que as coisas que nós aqui depositamos tanta confiança, que nós colocamos, que nós valorizamos tanto, Jesus mostra-nos que não tem tanto valor, que são efêmeras. Como Pedro, como no Evangelho ele diz, que as coisas deste mundo passam. A única coisa que fica é a palavra de Deus que permanece eternamente. Jesus, ele nos ensina por intermédio dessa parábola que o reino de Deus, ele possui um preço. E quem quiser este reino precisa estar disposto a fazer uma escolha. Não tem como levar as duas coisas. O que eu valorizo aqui e o que tem de valor no reino de Deus. Porque existem coisas que nós temos aqui, muitas vezes, a nossa vida, a nossa forma de vida aqui e a forma de vida que a mensagem do reino quer para nós. Não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, que adquirir nossos meios para sobrevivência, meios para emergências futuras. Jesus não está falando nada disso. Quando ele diz que o homem ele foi e vendeu tudo o que tinha, ele vendeu tudo aquilo que estava atrapalhando adquirir esse tesouro. E existe muitas coisas na nossa vida que nos atrapalham de termos esse tesouro que é o reino de Deus. E nós precisamos analisar. E ao analisar, nós precisamos fazer a escolha. O que é mais importante? E através dessa análise nós podemos decidir. Precisamos nos desfazer de tudo aquilo, de toda a bagagem que temos, que vai nos impedir de entrar no reino de Deus. Para finalizar essa mensagem, essa meditação, eu gostaria de ler o versículo 33 do capítulo 14 de São Lucas. São Lucas, ele diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele fecha
a questão do discipulado, a questão dos seguidores seus com renúncia. Vocês precisam renunciar àquilo que estão atrapalhando vocês. Eu tenho muitas coisas que me atrapalham para ter esse tesouro. E eu preciso fazer essas escolhas. Talvez cada um de vós que estão me ouvindo nesta manhã tenham bastante coisas. Uns têm mais, outros têm menos, mas cada um de nós precisamos analisar o que temos que nos atrapalha de termos esse tesouro. E a mensagem central para essa, ou seja, a lição central para essa mensagem de hoje é a análise do que me atrapalha para o reino de Deus e a escolha que eu preciso fazer. Geralmente a nossa tendência é sempre pender para aquilo que é mais importante. Jesus, certa vez, ele disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Que Deus nos ajude e que Deus nos direcione a fazer a escolha correta. É o meu desejo, é a minha mensagem para esta manhã. Em nome de Jesus. Amém.